Sejam bem-vindas ao Devocional Superando a Depressão. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 11. Você não é aquilo que você sente. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Eu sei perfeitamente, minha irmã, que no momento de tristeza, no momento de angústia profunda, no momento de medo, no momento de aflição, no momento de guerra, no momento de tribulação, no momento de muita confusão, no momento onde você está inserida no meio de conflitos de todos os lados, eu sei que nesses momentos, eu sei que dentro dessas circunstâncias, eu sei que dentro desses cenários citados, eu sei que é difícil andar por fé. Eu sei que é difícil viver pela fé quando tudo ao seu lado está desmoronando, quando tudo ao seu lado diz que não, quando as portas se fecham, quando os recursos cessam, quando as aflições batem na porta, quando o medo visita, o medo da necessidade, o medo da dor, o medo daquele problema que poderá acontecer caso aconteça outra coisa. E nós nos pegamos numa cadeia de pensamentos, de emoções, de sentimentos, e tudo isso tenta embolar o meio de campo, porque quando andamos por vista, quando andamos por sentimentos, nós ficamos sim, cada dia mais abatida. Porque nem sempre a realidade está batendo com a promessa. Nem sempre a sua realidade está te fazendo crer na sua promessa. Nem sempre a realidade que você está vivendo, a situação que você está passando, é algo que você olhe e pense: graças a isso eu vou chegar na minha promessa. Bonito seria se fosse desse jeito, mas a verdade é que quando nós estamos em crise, quando nós estamos em tristeza, quando nós estamos em preocupações, quando nós estamos em humilhações, quando nós estamos em portas fechadas, diagnósticos, quando nós estamos diante de tantas coisas, por mais que Deus esteja usando tudo isso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o propósito, mesmo que nós saibamos perfeitamente quem Deus é e o que Ele pode fazer, quando nós nos deparamos com tantas dificuldades, nós somos tentadas sim a olhar para as dificuldades, para olhar para os processos, nós somos tentadas a nos mover pelo que sentimos, nós somos tentadas a ficar se lamentando pelas coisas que estão acontecendo, e nisso nós vamos deixando de viver pela fé, nós vamos deixando de andar pela fé e começamos a nos concentrar naquilo que estamos vendo. Só que nem tudo aquilo que estamos vendo é sadio. Infelizmente, a maioria das coisas que nós vemos ao nosso redor são coisas que tentam nos desmotivar a cada dia, a cada segundo. Seja um problema familiar, seja um problema aí pessoal, seja um problema profissional. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua tristeza, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei o que você está passando nesse exato momento, eu não sei que perspectiva você tem de Deus, do que Ele pode fazer, eu não sei se você tem dimensão da promessa que você carrega, mas uma coisa eu sei: se você continuar andando pela vista, se você continuar andando por aquilo que você está sentindo, você vai ficar deprimida cada dia mais. Vai ficar entristecida cada segundo mais. Porque o objetivo de caminhar pela vista é justamente esse: trazer esse enfraquecimento, essa desesperança. Não vai acontecer, não vai surgir, não vai nascer, não vai viver, não vai florescer. Porque a realidade é essa, a situação é essa, a tribulação está ali, o vento está soprando, o mar está agitado, ferrou, acabou. Quando nós andamos pela vista, quando nós andamos pelo que sentimos, nós olhamos sim para o mar revolto, para a ventania que está lá fora, nós olhamos para tudo que está desmoronando, nós olhamos para tudo que está fora do nosso controle, e ficamos ali paralisadas, estagnadas. E nesses momentos, a pessoa fica desmotivada na oração, fica desmotivada na leitura da palavra, fica desmotivada em estar na igreja, fica desmotivada em acreditar no poder de Deus. Mas eu quero te encorajar, minha irmã. Eu sei que dói.
Eu sei como é caminhar dentro de uma realidade que não está casando com a promessa. Eu sei como é lidar com situações desfavoráveis em todos os sentidos da vida, em todas as situações da vida. Eu sei como é e eu posso sentir um pouco do que você está sentindo. Porque quem já passou por grandes coisas sabe exatamente como pessoas se sentem diante daqueles cenários. Então nós sabemos, nós podemos sentir a dor do próximo, nós podemos entender o próximo, uma vez que nós já estivemos na mesma condição. Mas mais importante do que saber como é a dor, mais importante do que saber como é a situação, é saber que é um Deus todo-poderoso, que não dorme, que não se esquece, um Deus que vê todas as coisas, que contempla todas as coisas, um Deus que está em todas as fases da nossa vida, contemplando cada passo nosso, um Deus que vê a nossa tristeza, vê nossa falha, vê nossa angústia, vê nossa agonia, vê a nossa necessidade, um Deus que vê que as coisas estão realmente fora do nosso controle e aí Ele começa a agir, aí Ele começa a operar e Ele continua nos convidando, vivam pela fé. Não vivam aí, não andem pelo que vocês estão vendo, coloquem os olhos em mim, coloquem os olhos na minha palavra, coloquem os olhos na oração, coloquem os olhos no jejum, volte a jejuar, volte a orar, volte a se consagrar, coloque os olhos no lugar certo, que é em Deus. Deus é muito maior do que a tristeza, Deus é muito maior do que o choro, Deus é muito maior do que a porta fechada, Deus é muito maior do que a conta no vermelho, Deus é muito maior do que a enfermidade, o Senhor é muito maior, muito melhor, Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus e Ele se levantará na nossa causa. Ele se levantará, minha irmã, você precisa crer que Deus vai se levantar, que Ele já está se levantando daquele trono e estendendo a mão dele e te levantando pela fé. Isso é pela fé. Pela fé você tem que crer que Deus é poderoso. Pelos olhos da fé você tem que contemplar que a porta abriu, que o recurso chegou, que a situação está melhorando, que a cura está chegando, que a restauração vai acontecer, que um novo tempo vai chegar na sua vida, na sua jornada. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai avançar, você vai viver o seu ministério, você vai viver as promessas de Deus. Então, em nome de Jesus, não pare, não desista, não olhe apenas para o vento, não olhe apenas para o mar que está ali revolto. Meu Deus, a tempestade, socorro, Jesus, o que está acontecendo? E aí, minha irmã, que ele entra em cena. Jesus, ele desperta no momento do nosso clamor. Vamos acordar Jesus, vamos orar, vamos buscar, vamos ali bater na porta até que a porta se abra. E falar em acordar Jesus, isso não significa que ele está dormindo, isso é só uma maneira de dizer. É uma maneira de provocar aí a nossa fé e a nossa vida de oração, porque Jesus, ele não dorme, Deus não dorme. O céu não dorme, o céu não para, minha irmã. O céu está sempre em movimento. Nós precisamos ir como aqueles discípulos, quando Jesus estava lá na popa descansando. Ali, naquele momento terreno, ele estava descansando. E eles foram até lá, acordaram o mestre, falaram com o mestre. E às vezes, o que essa passagem pode representar para nós hoje? Jesus, ele está ali contemplando, ele está quietinho, ele não dorme, ele não está dormindo, mas ele está ali, ó, só observando, ele está ali só olhando, quietinho, olhando o nosso posicionamento, olhando o que nós vamos fazer nesse silêncio que ele está fazendo. E aí a gente faz como os discípulos, a gente começa a chamar o mestre, começa a sacudir ele com a nossa oração, começa a gritar por ele com a nossa oração, com o nosso clamor. Precisamos, irmãs, em nome de Jesus, ativar a nossa fé em Deus e crer que nós não temos que andar pelo que vemos, porque o que nós estamos vendo hoje é tanta coisa ruim, é tanta maldade, é tanta corrupção, é tanta sujeira, é tanta falta de amor, é tanta frieza. Nós temos contemplado tantas coisas horríveis. Se colocarmos os nossos olhos em tudo que nós estamos vendo a nível de mundo, nós vamos ficar cada dia mais enfraquecidas, sem esperança. Mas é um convite de Deus para a nossa vida. Viva por fé.
Pela fé já venceu, pela fé já abriu a porta, pela fé o céu está movendo, pela fé o amor está voltando ao coração, porque saber que o mundo está sem amor, saber que o amor de muitos vai se esfriar, isso não é sobre mim e sobre vocês, não é sobre nós, porque nós já sabemos que vai se esfriar, mas o nosso não vai. O nosso não pode se esfriar. Nós já sabemos que poderá acontecer, mas em nós não pode acontecer, porque nós já sabemos a verdade. Nossos olhos já se abriram para a verdade. As escamas dos nossos olhos já caíram. Então agora eu tenho que guerrear, tenho que lutar, tenho que orar, tenho que buscar. O meu amor não pode se esfriar. O que as pessoas fazem lá fora não é sobre mim. Eu não posso reproduzir, eu não posso repetir as coisas ruins que os outros fazem. Eu tenho que me posicionar pela fé, eu tenho que me posicionar em fé, eu tenho que me posicionar em amor, em esperança, eu tenho que me posicionar em Cristo e continuar crendo que a vontade dele é boa, agradável, perfeita, que a promessa vai se cumprir, que a porta vai se abrir e que esse momento que eu estou vivendo, que eu estou passando, não é uma sentença, não é um decreto. É parte do testemunho que eu estarei dando daqui a poucos dias. Creia nisso, minha irmã. Creia nessa palavra. Tenha fé. Se você está com pouca fé, ore ao Senhor pedindo que Ele aumente a sua fé. Peça que Ele edifique a sua fé. Senhor, edifica a minha fé. Aumenta a minha fé. Porque a minha fé está menor do que um grão de mostarda. Então eu preciso que o Senhor venha edificar a minha fé. E Ele vai edificar a sua fé, minha irmã. Em nome de Jesus. Você não é aquilo que você sente. Você não é a sua dor. Você não é a mágoa. Você não é tristeza. Você não é angústia. Você não é o que fizeram com você. Você é filha de Deus. E está prestes a viver o novo tempo, o melhor tempo. A promessa de Deus para sua vida. Você está prestes a entrar na sua promessa. Então continue posicionada. Em nome de Jesus, seja abençoada.